Prezados irmãos, a paz do Senhor, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Eu sou o professor Yuri Alves Moreira e você está no programa de formação em teologia. Atualmente estamos estudando a disciplina Livros Poéticos, Princípios para o Viver e o Louvor. Essa é a lição de número 5 com o título Os Salmos, Suas Categorias. Uma jornada pelos principais tipos de salmos, didáticos, de gratidão, de louvor, históricos, imprecatórios e da lei. Desde já eu peço a você que curta esse vídeo, inscreva-se em nosso canal e acione o sininho para receber as notificações. Muito bem, meus irmãos, a título de introdução, podemos dizer: o livro de Salmos é riquíssimo em conteúdo teológico. Nos poemas e cânticos dos salmistas hebreus, encontramos revelações profundas da pessoa e da natureza de Deus, seu poder, sua bondade, amor, santidade e majestade. Sim, meus irmãos, os Salmos é uma riqueza para nós. Alguns pontos que devemos considerar: o lado glorioso, batalhas, vitórias, bênçãos e alegria. O esplendor de Deus manifestado ao seu povo. O lado humano, sofrimentos, perseguições, pecados e súplicas. A honestidade dos salmistas diante de Deus. A conclusão: todo salmo termina glorificando o Senhor, que ouve os lamentos e socorre os seus filhos. Temos também uma descrição da adoração no Novo Testamento. A título de exemplo, Apocalipse capítulo 7, versículo 12, louvor e glória e sabedoria e ação de graças e honra e poder e força ao nosso Deus para todo sempre. Amém. Aqui nós vemos um reflexo, já no Novo Testamento, do livro dos Salmos. Cânticos, hinos e adoração também estão presentes no Novo Testamento. A primeira categoria de salmos que nós vamos destacar são os salmos didáticos. Há muitos salmos didáticos no livro dos Salmos. Vamos destacar dois, que é o salmo de número 1 e o salmo de número 15. Salmos didáticos são poemas bíblicos que visam comunicar princípios espirituais ao homem. Muitas vezes eles são identificados como masquil, que quer dizer salmo didático. Nós estudaremos com destaque o Salmo 1, que é a introdução ao saltério hebraico, e o Salmo de número 15. Essa imagem, como vocês podem ver no slide, ela representa a descrição do Salmo 1 sobre o justo, pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Salmo 1, irmãos, é um tesouro. Ele não somente introduz todo o saltério, como também tem verdades espirituais eternas às nossas vidas. Aqui ele fala a respeito do caminho do justo e o caminho do ímpio. Ele começa a falar porque o justo é bem-aventurado, é mais do que feliz, é extremamente abençoado. É porque ele não anda segundo o caminho, o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Então notem vocês como a Bíblia faz a descrição do justo. Alguém já disse que esse texto ele poderia ser traduzido da seguinte maneira: texto do Salmo 1. Ó, as bem-aventuranças do homem. Isso indica que Deus concede não uma, mas muitas e variadas bênçãos ao justo. Então esse salmo riquíssimo, ele contrasta o justo e o ímpio. O justo
como árvore viçosa à beira de águas puras, produz fruto excelente e prospera para a glória do Senhor, para a glória do Criador. Agora o ímpio, como feno ressequido, levado pelo vento, sem raiz, sem fruto, excluído da congregação dos justos. Se o justo é como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, o ímpio é como a moinha que o vento espalha. Então o contraste é muito grande. Se Deus conhece o caminho do justo, o caminho dos ímpios perecerá. Então veja como que esse salmo ele introduz todo o saltério, mas também um tema que está presente ao longo dos salmos. Outro salmo didático é o salmo de número 15. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Aquele que anda sinceramente e pratica a justiça e fala a verdade no seu coração. Perceba que esse salmo começa com uma pergunta. Quem habitará no teu tabernáculo? Senhor. E a sequência dos versículos são a resposta. Então fala a respeito do homem íntegro, do homem justo, do homem de Deus. É provável que Davi tenha escrito esse salmo quando ele estava levando a arca para Jerusalém. Há muitas pessoas que acreditam nisso. Muitos estudiosos que veem essa possibilidade como um caminho plausível. Perceba. Davi descreve o perfil do cidadão do reino, aquele que é digno de habitar na presença de Deus, íntegro, justo e veraz de coração, não apenas de palavras, não faz mal ao próximo, nem deseja a avareza governar seus negócios, nem deixa a avareza governar seus negócios, trata os humildes com misericórdia, e rejeita o que prejudica sua vida espiritual. Jamais será abalado. Seu alicerce permanece eterno. Uma outra categoria de salmos seriam salmos de gratidão e louvor. Esses cânticos enfatizam o agradecimento do homem a Deus, expresso por testemunhos pessoais e palavras de ação de graças, mesmo no meio das provações. É interessante, meus irmãos, que nós destacamos na lição anterior, que trata da introdução aos Salmos. Se você ainda não assistiu, já está disponível aqui em nosso canal, a lição de número 4. Nós destacamos que os Salmos não são apenas cânticos, mas também são orações. E você sabe que na oração nós temos, além de adoração, louvor, confissão de pecados, intercessão, petições, nós também temos ações de graças. Nós aproveitamos para agradecer a Deus por tudo que Ele tem nos feito. Nós bendizemos ao Senhor, nós louvamos o seu santo nome. Há muitos salmos de gratidão e louvor nas Escrituras. Aqui nós destacamos dois, que é o Salmo 30 e o Salmo 75. Primeiramente, sobre os Salmos 30, vemos o que o príncipe dos pregadores, Charles Haddon Spurgeon, ele escreveu. Parece que este salmo foi pensado para ser cantado na construção daquela casa de cedro que Davi construiu para si, quando não mais precisou se esconder na caverna de Adulão, mas já se tornara um grande rei. Se esse foi o sentido, seria bom observar que é direito o crente, quando se muda, dedicar sua nova morada a Deus. Devemos chamar nossos amigos cristãos e mostrar que, onde nós habitamos, Deus habita, e onde temos uma tenda, Deus tem um altar. Glória a Deus por isso. Então, destaque aqui, meus irmãos, a dois salmos. Primeiro, Salmo 30, é um salmo de cura. Nesse salmo nós vemos que Davi ele estava enfermo, à beira da morte, mas o Senhor restabeleceu a sua saúde. Salmo 30, versículos 2 e 3 nos diz: Senhor, meu Deus, clamei a ti e tu me saraste. Senhor,
Fizeste subir a minha alma da sepultura. Conservaste minha vida para que não descesse ao abismo. Por isso Davi engrandece ao Senhor. Exaltar-te-ei, ó Senhor, porque tu me exaltaste, e não fizeste com que meus inimigos se alegrassem sobre mim. Davi agradece a Deus pela cura de enfermidade grave. A lição central: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A ira de Deus é momentânea, sua misericórdia é eterna. Um dos versículos mais conhecidos desse salmo é o versículo 5, como nós já destacamos. Porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Outro salmo de gratidão seria o Salmo 75, o juiz justo. Aqui nós já temos um salmo de Asaf. Asaf agradece a Deus por ser o juiz perfeito. Percebam vocês como começa esse salmo. Salmo 75, versículo 1. A ti, ó Deus, glorificamos, a ti damos louvor, pois o teu nome está perto, as tuas maravilhas o declaro. Então Asaf engrandece ao Senhor nesse salmo. Os soberbos e ímpios são avisados: não busquem socorro no leste, no oeste ou no deserto. Ele vem somente do alto. Deus é o juiz. A um abate, a outro exalta. Uma outra categoria de salmos seria os salmos de louvor. Os últimos salmos, do 146 ao 150, nós temos o que é conhecido como salmos de aleluias. Por quê? Porque eles começam e terminam com essa palavra hebraica, aleluia, cujo sentido é louvai ao Senhor. É muito significativo esses salmos. Os últimos 5 salmos são os cânticos de aleluia, formando um pequeno saltério final. Cada um exalta a Deus por um aspecto diferente. Então vejam vocês, os salmos 146 e 147 destacam por que louvar a grandeza, poder e cuidado de Deus pelo seu povo e por Jerusalém. Já os salmos 148 e 149 destacam quem deve louvar. Toda a criação, anjos, sol, lua, estrelas, animais e os redimidos de Deus. Já o Salmo 150, onde e como louvar? No saltério, com instrumentos e lábios, todo ser que tem fôlego. Então veja, toda a criação é conclamada a louvar ao Senhor. O Salmo 150 diz: louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento do seu poder, louvai-o pelos seus atos poderosos, louvai-o conforme a excelência da sua grandeza, louvai-o com o som de trombeta, louvai-o com o saltério e a harpa, louvai-o com o adufe e a flauta, louvai-o com instrumento de cordas e com flautas, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos altissonantes. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor, louvai ao Senhor. Falando a respeito de louvor, nós podemos destacar as características do verdadeiro e também do falso louvor. O verdadeiro louvor, ele exalta ao Senhor e suas obras. Já o falso, ele toca nas emoções, ele é antropocêntrico. Se o verdadeiro louvor é teocêntrico, Deus no centro, é cristocêntrico, Cristo no centro, o falso louvor, ele é antropocêntrico, é o homem que está no centro. O verdadeiro louvor, ele tem fundamento e conteúdo bíblicos. Já o falso louvor, sem nenhuma profundidade bíblica. O verdadeiro louvor, ele é ungido pelo Espírito, fortalece a fé. O falso, fruto de talento natural e técnica. O verdadeiro louvor, liberdade de expressão baseado na Bíblia. O falso, dirigido por regras proibitivas.
O verdadeiro louvor, nós temos expressão de gratidão ao Eterno. Já o falso, pouca ou nenhuma gratidão e muita reivindicação. O verdadeiro louvor é expresso através da música e da maneira de viver. Já o falso só se expressa através da música. Alguém já disse que a nossa adoração não é apenas a música que cantamos no domingo, mas é a vida que levamos durante a semana. Enquanto Satanás procura adoração, Deus procura verdadeiros adoradores. Aí está a diferença. O verdadeiro louvor, ele é caracterizado pelo que Deus faz, mas sobretudo pelo que Ele é. Já o falso, só no que Deus faz, no que se pode receber dele. O verdadeiro louvor, ele ensina sobre Deus, é teológico. Já o falso, nada de teológico, busca agradar aos ouvidos. Você já percebeu que nós cantamos aquilo que nós acreditamos? Nós cantamos as nossas doutrinas. Portanto, o verdadeiro louvor é bíblico. O verdadeiro louvor, ele está fundamentado nas Escrituras e ele ensina enquanto nós cantamos. Isso é extraordinário. Outra categoria de salmos seriam os salmos históricos. Os salmos históricos relatam acontecimentos da história dos judeus. Os temas centrais são o êxodo, a peregrinação, as guerras e o cativeiro. A exemplo disso, nós temos o Salmo 78, que é um salmo de Asaf. Ele resume a jornada desde Jacó até Davi, a misericórdia de Deus e a rebeldia do povo, uma memória que deve ser transmitida às gerações. Então esse salmo é riquíssimo em história, principalmente do período do povo de Israel no deserto. Percebam vocês que ele também possui elementos messiânicos. Por exemplo, o versículo 2. Abrirei a boca numa parábola, proporei enigmas da antiguidade. Esse salmo se cumpriu em Jesus Cristo. Mateus capítulo 13, versículo 35, Jesus menciona essa profecia. Já o Salmo 137 é um salmo do cativeiro. Um dos salmos mais tristes que nós temos na Bíblia. Ele representa muito claramente a tristeza dos judeus ao serem desterrados da sua terra. Junto aos rios da Babilônia, ali nos assentamos e choramos. Harpa pendurada nas árvores, saudade de Sião, fidelidade ao Senhor em terra estranha. Notem vocês que esse Salmo 137, ele descreve o que aconteceu com os judeus ao serem transportados para a Babilônia. Apesar de ser um salmo reconhecidamente histórico, ele também possui elementos imprecatórios. Veja os versículos 7 e 8. Lembra-te, Senhor, dos filhos de Edom, no dia de Jerusalém, porque diziam: arrasai-a até os seus alicerces. Ah, filha da Babilônia, que vai ser assolada. Feliz aquele que te retribuir consoante nos fizeste a nós. Versículo 9. Feliz aquele que pegar em teus filhos e der com eles nas pedras. Então veja aí o elemento imprecatório presente nesse salmo. Aliás, falando de salmo imprecatório, essa é uma outra categoria de salmos que nós temos em nossa Bíblia. Muito se tem comentado a respeito desses salmos imprecatórios, precisamos analisarmos eles com bastante cuidado. Não devemos confundir os salmos imprecatórios com aquilo que alguém já chamou de oração contrária. O que seria a oração contrária? Olha um exemplo aí, de alguém orando para um raio cair na cabeça de outra pessoa. Isso é um absurdo. Não confunda com isso. Ou como isso que você vê na tela, macumba gospel. Isso é um absurdo.
que seria então um salmo imprecatório? Esses salmos contêm invocações de julgamento divino contra os inimigos de Deus e do seu povo. Não se trata de vingança pessoal. O salmista fala em nome de Deus. Diversos salmos, irmãos, têm elementos imprecatórios, como por exemplo o salmo de número 109. Ele é extremamente imprecatório. Mas vamos pensar por que estes salmos foram escritos. Primeiro, eles expressam o anseio dos piedosos pela destruição dos iníquos e do triunfo da justiça. A mente hebraica via a iniquidade como característica pessoal e identificava o pecador com o pecado e o homem com sua família. Em alguns casos, o imperativo "sejam destruídos" pode ser traduzido profeticamente no futuro como "serão destruídos". Entretanto, a ideia de destruir o iníquo estava de acordo com a incumbência de Israel de purificar a terra de Canaã. Moisés, Josué, Samuel, Davi e muitos outros agiram assim. E Elias pediu fogo ao céu sobre os inimigos. A sentença de julgamento de Cristo contra os escribas e fariseus em Mateus capítulo 23 não se mostra menos agressiva, pois era a consequência da rejeição de sua graça. Aqui nós destacamos então, fazendo essas considerações, dois salmos. O Salmo 35, Davi o guerreiro, e o Salmo 55, o traidor. No Salmo 35, Davi abre com as palavras: "Pleiteia, Senhor, com aqueles que pleiteiam comigo". Davi roga proteção divina. O salmo se divide em 3 partes, cada uma concluindo em louvor. Já o Salmo 55, "Atende-me e ouve-me". Davi expressa perplexidade, medo e a dor da traição de antigos companheiros. A lição: levai as queixas a Deus, não contra Deus. Deus jamais permitirá que o justo seja abalado enquanto mantiver comunhão com Ele. Lança sobre o Senhor o teu peso, e Ele te susterá. Eu fiz menção do Salmo 109 também, irmãos, porque ele é extremamente imprecatório. Notem vocês, Salmo 109, eu vou ler os versículos 1 até o versículo 15, só para que vocês possam ter uma noção. Ó Deus, do meu louvor, não te cales, pois a boca do ímpio e a boca fraudulenta estão abertas contra mim. Tem falado contra mim com uma língua mentirosa. Eles me cercaram com palavras odiosas e pelejaram contra mim sem causa. Em paga do meu amor são meus adversários, mas eu faço oração. Deram-me mal pelo bem e ódio pelo meu amor. Põe acima do meu inimigo um ímpio, e Satanás esteja à sua direita. Quando for julgado, saia condenado, e em pecado se lhe torne a sua oração. Sejam poucos os seus dias, e outro tome o seu ofício. Por causa desse versículo, irmãos, principalmente, esse salmo aqui tem sido conhecido como Salmo de Judas. Atos capítulo 1, versículo 20, menciona esse texto, quando fala a respeito da substituição do apóstolo Judas por Matias. Sejam órfãos os seus filhos, e viúva sua mulher. Sejam errantes e mendigos os seus filhos, e busquem o seu pão longe da sua habitação assolada. Lance o credor mão de tudo quanto tenha, e despojem os estranhos do seu trabalho. Não haja ninguém que se compadeça dele, nem haja quem favoreça os seus órfãos. Desapareça a sua posteridade, e o seu nome seja apagado na seguinte geração. Esteja na memória do Senhor a iniquidade de seus pais, e não se apague o pecado de sua mãe. Antes, estejam sempre perante o Senhor, para que faça desaparecer a sua memória da terra.
Uma sexta e última categoria de salmos que nós destacaremos nesse vídeo são os salmos da lei. Os salmos da lei declaram a grandeza e a bondade da palavra de Deus, encorajando-nos a aproveitá-la ao máximo. O maior exemplo é o Salmo 119, o capítulo mais extenso de toda a Bíblia, com 176 versículos. Abre tu os meus olhos, para que veja as maravilhas da tua lei. Sou peregrino na terra, não escondas de mim os teus mandamentos. O Salmo 119, ele engrandece a palavra de Deus em todas as suas facetas. Ele é escrito em acróstico hebraico. São 22 seções de 8 versículos cada, uma para cada letra do alfabeto hebraico, para facilitar a memorização. Por exemplo, os versículos 1 até o versículo 8, eles, no original, começam com a letra Aleph. Nos versículos 9 ao 16, cada versículo é iniciado com a letra Bet. Os versículos 17 a 24, cada versículo é começado com a letra Gimel. E assim por diante, até completar as 22 letras do alfabeto hebraico. Em quase todos os 176 versículos aparece a palavra lei ou um de seus sinônimos, tais como testemunhos, mandamentos, estatutos, juízos, preceitos, palavras. Todos esses termos são recorrentes em cada um dos versículos. Testemunhos. Essa palavra ocorre 21 vezes. A palavra como testemunho do caráter de Deus e confirmação de sua vontade. Juízos acontece ou ocorre 22 vezes. Pronunciamentos judiciais contra determinados modos de conduta do homem. Mandamentos. Essa palavra ocorre 23 vezes. Instruções abrangentes e práticas sobre como o Filho de Deus deve proceder. Palavras. É o termo mais recorrente, aparece 31 vezes. As palavras faladas ou escritas por Deus, o mais frequente sinônimo deste salmo. Por fim, meus irmãos, resumindo, as categorias que nós destacamos são lei, didático, gratidão e louvor, imprecatórios, históricos. Cada categoria dos salmos revela uma faceta diferente do relacionamento entre Deus e seu povo, da instrução à súplica, do louvor à história da lei, à graça. Para nós concluirmos, aplicação e chamado. Aprenda com os didáticos. Medite na lei do Senhor de dia e de noite, seja como árvore plantada junto às águas. Expresse gratidão, leve suas queixas ao Senhor, não contra Ele. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Cante uma nova canção. Com a renovação diária do homem interior, novas canções de louvor devem brotar dos lábios dos redimidos. Honre a palavra. Como o Salmo 119 ensina, os preceitos, decretos e promessas de Deus são o guia perfeito para a vida. Amém, meus irmãos? Hoje nós vamos ficar por aqui. Se você chegou até esse momento é porque tem gostado desse vídeo. Não esqueça de curti-lo, inscrever-se no nosso canal. Deixe aqui nos comentários o que você achou dessa aula, qual é o seu salmo predileto, como tem sido a sua experiência ao ler esse precioso livro da Bíblia. Que Deus te abençoe. Até a próxima aula, onde nós continuaremos falando a respeito das diferentes categorias do livro de Salmos. Deus te abençoe.